Aula 1, Teoria Econômica. O que é economia? Economia vem do grego oikonomia, que significa a administração da casa ou do lar, expandindo esse conceito para nações, famílias, governos. Então, a economia é uma ciência social que estuda o indivíduo e as formas como estes organizam os seus recursos produtivos para produzir e satisfazer as necessidades dos seres humanos. E por que a economia é uma ciência social? Porque o ser humano vive em sociedade e, portanto, a economia estuda o comportamento do ser humano na busca de atender essas necessidades que são ilimitadas frente aos recursos que são limitados. Então, como são atendidas essas necessidades ilimitadas? As necessidades ilimitadas do ser humano são atendidas através do consumo de bens e serviços. E esses bens e serviços são produzidos por meio da combinação de 3 ingredientes: recursos naturais, capital e trabalho. Recursos naturais entende-se tudo aquilo que provém da natureza em seu estado in natura, matérias-primas e insumos, como a água, por exemplo, a energia elétrica e tudo mais que provém da natureza. Capital, diferentemente do que a maioria está acostumado, entende-se nesse caso não o dinheiro propriamente dito, mas sim os bens de capital, que são máquinas e equipamentos. Todas as máquinas e equipamentos destinados à transformação daquilo que está in natura para um produto acabado, como uma forrageira, um serrote, um martelo, um trator. E, por fim, não menos importante, o trabalho, ou a mão de obra, que é a contribuição do trabalhador nesse processo produtivo. Então, alunos, todo equipamento, todo bem, todo serviço que você possui ou que você está vendo do lado, possui em sua essência a combinação desses 3 ingredientes: recursos naturais, capital e trabalho. Devido à sua importância, eles recebem uma definição, uma designação que o acompanharão daqui em diante durante todo o nosso curso. São chamados de fatores de produção. E quem combina esses fatores de produção com a finalidade de produzir bens e serviços? Nós, chamados de agentes econômicos. Os seres humanos, os indivíduos, desempenham papéis diferentes na economia. Ao mesmo tempo, nós somos consumidor, empresário e trabalhador. Somos consumidor quando adquirimos um bem ou serviço no comércio, no supermercado. Somos empresário quando contratamos uma mão de obra. E somos trabalhador quando colocamos a nossa força de trabalho à disposição dos empresários no mercado de trabalho. Então, os agentes econômicos combinam os fatores de produção em diferentes combinações, em diferentes proporções, para produzir a infinidade de bens e serviços disponíveis na economia. Então, qual o objetivo principal da ciência econômica? O objetivo principal, fundamental da economia é tentar buscar atender essas nossas necessidades ilimitadas frente aos recursos disponíveis que são limitados. Com isso, podemos dizer que a economia é a ciência das escolhas ou a ciência da escassez, pois não existe na economia recursos naturais na sua forma infinita, não existe mão de obra disponível na sua forma infinita, muito menos máquinas e equipamentos em sua forma infinita. Por isso que os agentes econômicos devem se preocupar em combinar da melhor forma possível esses fatores de produção a fim de produzir bens e serviços para atender às necessidades dos seres humanos, que são ilimitadas. E como os agentes econômicos buscam resolver esse problema? Atribuindo um grau de importância para cada necessidade. E essa necessidade varia de indivíduo para indivíduo, de família para família, de empresa para empresa, de nação para nação. Então, quando um organismo, um agente econômico, busca atender às suas necessidades, ele exerce 4 perguntas: o que produzir,
que está relacionado a que tipo de bem e serviço que há necessidade no momento. Quanto produzir, uma pergunta que está relacionada à quantidade do que vai ser produzido. Como produzir, que é a pergunta que faz referência ao método, à técnica ou à tecnologia que vai ser adotada para melhor produzir aquele bem ou serviço. E, por fim, para quem produzir, que busca identificar o público-alvo daquela produção. Estas são as 4 perguntas fundamentais da economia. O que, quanto, como e para quem produzir. Uma representação das diferentes combinações é expressa através da curva de possibilidade de produção, que ela nos dá as diferentes possibilidades de se combinar os fatores de produção a fim de obter a quantidade ótima necessária para aquela sociedade ou para aquela economia. Imaginemos uma economia que produza apenas 2 bens, alimentos e roupas. Se todos os fatores de produção forem destinados, direcionados para a produção de um único bem, alimentos, vocês concordam comigo que nenhum fator de produção será destinado à produção de roupas. Então, com isso eu quero dizer que, se todos os fatores de produção forem destinados para a produção de alimentos, essa economia é capaz de produzir 10 bilhões de toneladas de alimentos, representado pelo número 10 no gráfico. Por outro lado, se todos os fatores de produção forem destinados para a produção de roupas, esses fatores de produção são capazes de produzir 20 milhões de toneladas de roupas. Primeira observação que eu chamo a atenção de vocês é que, segundo esse exemplo hipotético, a produção de alimentos é mais oneroso do que a produção de roupas. Porque com a mesma quantidade de fator de produção, eu produzo 10 milhões de alimentos. Mas com a mesma quantidade, eu sou capaz de produzir 20 milhões de toneladas de roupas. A união desses dois extremos, só produzir alimentos com só produzir roupas, nos dá uma reta que ela é chamada de curva de possibilidade de produção. Como numa reta nós temos infinitos pontos, sobre essa reta nós temos infinitas possibilidades onde essa economia pode modificar a sua combinação de fatores de produção a fim de ter uma combinação ótima que atenda às suas necessidades. No ponto A, eu tenho uma combinação de 5 milhões de toneladas de alimentos e 10 milhões de toneladas de roupas. Mas, para uma outra economia, esse ponto A pode não atender às suas necessidades. Uma determinada nação pode estar necessitando de uma quantidade de alimentos maior. Então, nós temos um ponto B, onde eu tenho uma maior combinação, um melhor resultado da combinação desses fatores de produção, me proporcionando 7 milhões e meio de produção de alimentos. Só que, como eu retirei fatores de produção que antes estavam destinados a produzir roupas e migrei ou direcionei para a produção de alimentos, isso vai, consequentemente, resultar numa diminuição da produção de roupas. Então, entre o ponto A e o ponto B, nós temos 2 tipos de escolhas que vai variar de uma economia A para a economia B. Então, eu posso ter várias outras combinações, onde o aumento na produção de um bem irá resultar na queda ou na redução da produção do outro bem. Lembrando, chama a atenção que esse exemplo hipotético só acontece quando todos os recursos disponíveis são utilizados. Isso quer dizer que a economia está trabalhando com o pleno emprego. Pleno emprego significa a plena utilização, o pleno emprego de todos os fatores de produção. Trata-se, então, portanto, de um exemplo simplificado, pois não existe nenhuma economia que produza apenas 2 bens. É apenas para ilustrar e exemplificar a definição, o conceito de curva de possibilidade de produção. Tá? Não esquecemos também que a curva de possibilidade de produção imagina uma economia trabalhando com o pleno emprego, com a plena utilização dos fatores de produção, o que não existe também na vida real.
Tá? Em razão disso, nenhuma quantidade, nenhum ponto pode situar-se além dessa curva de possibilidade de produção, porque não há uma produção além ou mais do que o pleno emprego. Pela própria definição, a plena utilização dos recursos limita a produção. E o que é um custo de oportunidade? É justamente aquilo que você deixou de ganhar ou aquilo que você perdeu com a produção de um outro bem. Lembre-se do exemplo anterior que o aumento na produção de alimentos resultou na perca ou na diminuição da produção de roupas. Então, o sacrifício que você deixou de produzir roupas gerou um aumento na produção de alimentos. Então, o que você deixou de produzir de roupas é o seu custo de oportunidade. Nesse novo gráfico, nós temos, mais uma vez, a representação da produção de dois bens, alimentos e roupas. Uma curva de possibilidade de produção qualquer, e sobre ela nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B, onde ela nos dá a produção em pleno emprego ou plena utilização dos fatores de produção. Caso a economia queira expandir a sua produção para o ponto C, ou seja, além da curva de possibilidade de produção, isso só será possível mediante o emprego de novas máquinas, de novos equipamentos ou de nova tecnologia, que fará com que a economia expanda a sua capacidade de produção. Ou seja, com a capacidade de produção atual, eu consigo qualquer tipo de combinação de produção sobre a curva inicial. Para eu aumentar a minha produção, eu preciso aumentar a minha capacidade produtiva, expandir a minha fronteira de produção. E o ponto D nos dá a realidade, o ponto mais comum, a situação mais comum de observarmos durante as economias, ao longo das economias, que é uma situação onde a economia trabalha abaixo do pleno emprego ou com capacidade ociosa. Ou seja, o ponto D pode chegar até virar um ponto A ou um ponto B sobre a curva de possibilidade. Mas para isso ele precisa utilizar aquela capacidade ociosa de recursos naturais, de bens, de capital e de trabalho que estão parados ou subutilizados. Organização econômica. Existem vários tipos de organização econômica onde os seus agentes buscam atender essas necessidades ilimitadas. As mais conhecidas são a economia descentralizada, que pode ser uma economia de mercado ou uma economia mista, e a economia centralizada ou planificada. Então, a economia descentralizada é uma economia onde não há ou há pouca interferência do governo na tomada de decisões. Na economia de mercado, prevalece a livre iniciativa, onde a mão invisível regula os mercados. Nós iremos falar mais sobre a mão invisível e a sua origem na aula 2, onde nos aprofundaremos acerca das escolas econômicas. Então, a economia de mercado prevalece a livre iniciativa, onde o governo não interferiria na tomada de decisões, onde empresários e consumidores se entenderiam no mercado e buscariam atingir o ponto ótimo ou o ponto de equilíbrio de mercado. A economia mista, o governo interfere na tomada de decisão porque o mercado, por si só, não garante atingir o pleno emprego ou atender às necessidades da sociedade. Então, o governo, através de alguns métodos, de algumas políticas, busca regular essas distorções entre empresários e consumidores em busca do atingimento do pleno emprego. Nós iremos falar mais sobre a importância do governo na economia mais para frente, quando falaremos das políticas fiscais, política monetária, política comercial e política cambial, que são destinadas a regular essas distorções. Na economia centralizada ou planificação central, o governo não só ajuda, como ele determina o que, quanto, como e para quem os bens serão produzidos. Faz-se um inventário das necessidades humanas, faz-se um inventário do que há disponível na economia em termos de fatores de produção
e enumera, ranqueia as necessidades daquela população, daquela sociedade, onde somente é produzido o suficiente, o necessário para atender essas necessidades. Lucro não faz parte disso. Exemplos de economias centralizadas é a antiga China, a antiga Cuba e a atual Coreia do Norte. A maioria dos outros países trabalham com uma economia mista, onde o governo ajuda na tomada de decisão e regula distorções por meio das políticas econômicas. Uma divisão didática da economia é feita aqui para fins de planejamento do estudo de vocês. Podemos dividir a economia em microeconomia, macroeconomia, desenvolvimento econômico e economia internacional. A microeconomia é o ramo da ciência destinada ao comportamento dos consumidores, dos empresários e das famílias. Portanto, ela dá atenção à demanda, à oferta, ao equilíbrio de mercado, à definição dos preços, à teoria do consumidor. Macroeconomia abrange a economia de uma forma mais ampla e, portanto, ela estuda os agregados econômicos, a produção a nível de nação e não mais a nível de empresa, como o produto interno bruto, o consumo das nações, a poupança nacional. Desenvolvimento econômico é a área da economia destinada a estudar todas as técnicas, todos os métodos adotados ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, a fim de atingir o melhor nível de satisfação ou bem-estar social dos cidadãos. Então, no desenvolvimento econômico, nós iremos estudar as técnicas, os métodos que foram aplicados no Brasil nos últimos anos, a fim de promover o desenvolvimento econômico, bem como diferenciar desenvolvimento de crescimento econômico. Na economia internacional, é o ramo da economia que estuda as relações entre os países, entre as nações, entre as economias. Então, nós dedicaremos tempo ao estudo das exportações e das importações e as técnicas de protecionismo adotadas pelos países a fim de proteger o seu mercado interno. E com isso, nós finalizamos a nossa aula 1, introdutória à disciplina Fundamentos da Economia. Obrigado e até a próxima aula.